Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos aqui com enorme alegria para fazermos o episódio inaugural do BDG Cast, contando com os apresentadores Cassiano, Artemis e o entrevistado, seu Moacir. Por favor. Então, pessoal, a gente resolveu aqui, fizemos aqui o episódio inaugural do BDG Cast e nada melhor do que entrevistar alguém no Colégio José de Anchieta que esse ícone, essa estrela, tio Moacir, tio Moa, que é um ser humano simplesmente sensacional, nosso amigo aqui que cedeu aqui de fazer essa entrevista com a gente, e todo mundo sabe que não existe Anchieta sem tio Moacir. Seu Moacir, o senhor se apresenta um pouquinho pra gente. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, os dois João. Estamos aqui para responder aquilo que vocês nos perguntaram. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer para o senhor é: quais foram seus primeiros passos no trabalho? Antes desse, de outros trabalhos? Antes de eu ingressar no Anchieta, eu trabalhei em Boa Ventura, trabalhei na Fibrarte, trabalhei na Colônia dos Alemães e depois voltei para Santa Maria novamente. Agora que estou no Anchieta há 27 anos. Assim, seu Moacir, com certeza, assim, durante esse tempo, teve bastante coisa. Sempre foi no trabalho, assim, o senhor sempre teve, assim, como eu posso dizer, assim, conseguiu se desdobrar, se colocar bem em todos os trabalhos, algum o senhor teve mais dificuldade, como é que foi? Eu consegui, tranquilo. Mas em 95, eu tive que me internar por causa da bebida. Eu era alcoólatra, mas me desdobrava bem no meu trabalho. Mas devido a esse problema de álcool, tive que dar uma desligada, ir para Jandaia do Sul, ficar internado, depois retornar para Santa Maria, onde estava procurando emprego. Agora vocês imaginem se qualquer empresa ia contratar um rapaz que é alcoólatra. Foi difícil, não foi fácil, mas conseguimos, paramos de beber e estamos há 27 anos aqui. Sóbrio. Legal. Seu Moacir, você falou desse período que o senhor bebia, em excesso. E quando o senhor entrou aqui, começou a trabalhar no Colégio José de Anchieta, foi por acaso, apareceu essa oportunidade na sua vida, ou o senhor já queria trabalhar no ambiente escolar? Não, nessa época eu estava desempregado. E aí tinha uma concunhada minha que trabalhava no Anchieta. E surgiu essa vaga. E aí eu fui chamado. Aí eu ingressei aqui no Anchieta. Até eu queria comentar com vocês. Eu vi que estava um papelzinho e eu falei, eu vou perguntar para o seu Moacir o que é esse papel ali que ele está para mostrar para nós. É uma cartinha que nem a minha família acho que sabe que eu tenho ela guardada, porque isso foi em 26/4/95. Quando fui internado, dia 24, dia 11/5, 24/4, dia 11, 26/4, dia 11/5 que eu fui achar essa cartinha num bolso da minha roupa, na minha mala de roupa. Então a minha irmã que fez essa cartinha. Eu vou ler para vocês aqui. Por favor. Moacir, aqui nesse papel está uma pequena mensagem, é simples, mas acredite, as palavras aqui escritas são sinceras. Eu, sua irmã Aninha, e todos os teus familiares estamos torcendo imensamente por você. Queremos que você se esforce bastante, por favor. Tenha força de vontade, você vai vencer. Voltar recuperado se Deus quiser. Não esqueça, Deus te ama e nós também. Não fique bravo e triste conosco, porque você está ok. É para o seu bem, sua felicidade e nossa também. Vamos te esperar recuperado e ser feliz, e super feliz. Não faça nada que te prejudique porque sofremos com isso.
Lembre-se, sempre, suas filhas, esposa, mãe, irmãos e todos os amigos estamos torcendo por você. Fé e força de vontade, irmão. Observação, você é forte e vai lutar. Eu acredito em você, eu aposto em você. Fique com Deus e que Ele te ajude, que te dê força e te dê fé. Um abração, sua irmã Aninha. Quando eu fui internado em Jandaia, eu permaneci lá por 29 dias. Era muito difícil porque a comida era muito ruim. Aos domingos era o melhor almoço, carne de cabeça de boi e macarrão. Nesse período eu emagreci 11 quilos. Voltei de lá bem magro, bem magro. E aí, quando deu a minha alta, nós éramos em 45 alcoólatras e 211 demente. E o Moacir lá no meio. Quando deu minha alta, eu achei que o meu pessoal ia me buscar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E eu queria sair de lá para ir direto para uma churrascaria. Resultado. Eu saí de lá, era 2 horas da tarde. E o rapaz que foi me buscar, o tal do seu Camargo, disse, tô sabendo que você quer ir para uma churrascaria. Eu falei, mas agora 2 da tarde? Vamos embora. E se mandamos para casa. Nesse período que eu fiquei lá, um dia sim, um dia não, eu fui montando umas linhas lá para fazer uma poesia. E até que eu saí, eu consegui. E depois trouxe essa poesia comigo, decorei, e sempre eu declamo para os meus amigos e tal. Que diz mais ou menos assim: eu hoje levantei mais cedo e dei rédeas ao pensamento. Somos passageiros da vida, mas quando a vida nos dá tempo. Fiquei sentado em meu rancho escutando a voz do vento, que descreveu todo o meu passado trançando de tento em tento. Um sábado de tardezinha, parece que foi setembro, outubro, até nem me lembro, quando floresce a Maria Mole. Consultei minha carteira e digo, seus piladé, pois total tô sem meu MEI que me custa dar uma volta, e o bêbado, quando se solta, nunca falta arrastapé. E assim fiz, saí em direção de um bolicho e gritei com o bolicheiro, me enche 1 litro de canha e me dá 1 dúzia de bala. E não retruca, bolicheiro, e vai fazer o que te mando, pois deves notar que eu ando com sangue que nem um forno. E minha faca não assa morno e no cabo não tenho medo. E já levantei hoje cedo com o diabo dentro do couro. Sei que vão falar de mim por beberrão e andejo, mas fica aqui meus desejos expressos nessa oração. Não fale de um coração que no céu não terá luz, mas amarrem bem minha cruz com as cordas do meu violão. Tomara que Santo Onofre no céu seja o meu parceiro. Garanto que o dia inteiro vão me ter canha e vinho. Só assim farei meu destino na invernada do Senhor. Serei mais um pecador, tendo um santo por padrinho. Hoje sim não bebo mais, deixei de viver de rinhas. Tenho esposa, 3 filhinhas e o meu rancho feito a porte, com a frente virada para o norte, à beira de um cochilhão, onde tomo meu chimarrão, lutando com a própria sorte. Olha aí, é realmente impressionante. É, assim, tantas dificuldades que ainda mais a bebida, que é uma coisa que pessoas que não buscam a cura, que não tem um suporte para a cura, é uma coisa muito difícil. E passar por tudo que o senhor passou e ainda continuar firme, né? O senhor tem uma família, hoje a sua casa, realmente para homens muito fortes. Né? A bebida é um negócio muito maléfico, né? Porque geralmente eu vejo que quem bebe acha que ele pode parar sozinho a qualquer momento, né? Que a vida dele tá tudo bem e se ele quiser parar ele para, mas não é verdade, né? Não é verdade. Não é verdade. Todo alcoólatra não admite que é alcoólatra.
Você imagina, eu vou parar de beber, mas passa 2 dias, 3 dias, você volta a beber de novo. Era o caso que acontecia comigo. Mãe, irmãos, esposa, eu já estava perdendo a família. Para de beber. Não, vamos internar você? Não, não vou. A hora que eu quiser eu paro. Mas não consegue parar. Tem que ter muita força de vontade. E apoio da família. Porque nada adianta você ir lá, se internar, o que você vai fazer lá? Remédio para desintoxicar, remédio para dormir, palestra e vídeo. Mas você tem que colocar na tua cabeça que você... Com certeza de lá Tem que saiu parar. muita gente que não se curou, né? Muita gente que não se curou. Depois disso voltou. Aí eles chamam a recaída, né? A pessoa recaiu e voltou. Mas se você tiver uma família, principalmente, eu tinha um concunhado que foi 3 vezes. Mas chegava em casa, a família, vai beber de novo, não sei o quê, o cara voltava. E eu, graças a Deus, venci. Parei. E no período, logo depois que o senhor voltou de Jandaia, que o senhor retomou sua vida nos trilhos corretos, né? O senhor já sentiu vontade de voltar a beber? Já. Inclusive, por 3 vezes, eu voltei a beber. Mas eu, assim, passou-se 2 anos. E um dia me deu vontade de beber e eu falei, eu vou beber hoje, mas amanhã não. E fiz. Passou mais 2 anos, a mesma coisa. Passou mais 2 anos, o tempo que o Lobão tinha uma lanchonete aqui ao lado, onde é a MM, e era uma eleição do Marcos, diretor. E eu fui lá e pedi um copo de uísque, mas aqueles copão grande, e tomei tudo de uma vez só. Rapaz, quase morri, quase morri. Passei uma semana sem poder comer, horrível. Aí falei, agora vamos parar com isso, né? Mas é aquele negócio, assim, tem pessoas que recaiu, mas daí continua bebendo. Eu não, eu vou beber hoje, amanhã não vou. E caí nessa tentação e fiz isso. Graças a Deus que não prossegui. Depois daquilo, temos o nosso almoço, todo domingo. Pessoal, ninguém toma pinga, bebida destilada, mas cerveja à vontade. Tudo do meu lado, não sinto vontade nenhuma. Eu tomo uma coca, eu tomo um café, tomo uma água, não tenho vontade de beber. O senhor aceita, por falar nisso, uma coquinha? Coca, eu Geladinha. A velha nessa vacina. Coca, eu O senhor aceita um golinho Aceita, dele? né? Acho que todo mundo aqui aceita um golinho, até eu quero abraçar aqui. Convidado primeiramente. Vamos aqui. Diga quando chega, senhor. Tá bom, tá bom. Aqui, o primeiro, o Bio, Damião, Bini. E, na verdade, quando você sai dessa vida do álcool, sobretudo o senhor tem que perceber o quanto isso era ruim, né? O quanto isso destruía totalmente a sua... Quanto afetava, né? o quanto te afetava. Para que você não sinta vontade de voltar, né? Infelizmente... Depois que eu parei de beber, porque eu sempre estava nesses bares, aí eu tinha amigo à vontade. Porque geralmente eu pagava tudo. Amigo entre aspas, né? Depois disso, eu não participo, não vou em bar nenhum, de jeito nenhum. E aqueles amigos desapareceram. Sumiram. Eram amigos de copo. Que se você precisasse de uma mão, não tinha ninguém. Não, ninguém. Ah, mas isso acontece, né, Sr. Moacir? Isso a gente vê. A gente vê isso não só nessa questão. A gente vê também a questão das dificuldades financeiras. Também tem muita gente também afetada nesse ponto, né? Tem. Quando a pessoa tem, ela tem amigos. Quando ela não tem nada. Né? Igual você falou, são os amigos
né? Eu queria, no seu caso, amigos de copo, né? Amigos de copo. Não serviam só serviam, aliás, para dar prejuízo, não só financeiro, mas também para a sua própria saúde. Exatamente. Seu Moacir, aí depois, o senhor já tinha comentado essa história com algum aluno, alguma coisa? O senhor já tinha comentado sobre essa história? Algumas vezes, mas já faz um bom tempo. Um bom tempo. Pois é, eu até, igual eu te falei um pouquinho antes de começar a entrevista, perguntei para o seu Moacir se ele se sentia agradável em falar, por causa que tem pessoas que, como passaram por essa nuvem escura, né, por esse problema, não gostam de relembrar. Mas que bom que o seu Moacir gosta de falar e mostrar que a gente pode mudar se a gente quiser, né, seu Moacir? Às vezes, quando eu comento com a minha esposa, ela fala assim para mim, mas você não tem vergonha de falar isso? Eu falei, não. Vergonha eu teria se eu tivesse continuado. Se eu tivesse continuado, eu já estaria morto também, né? Porque eu fiz muitas vergonhas para a família, muitos. Me recordo uma vez em Boa Ventura, que eu morei lá por 3 anos, lá tinha uma lanchonete, agora já é morto, Haroldo Morski. E ali se reunia, que televisão naquela época era difícil, e ele tinha. Se reunia o pessoal da linha gaúcha para assistir o Grenal. Onde estava lá uns 40 homens, todos conhecidos meu. E nessa época eu era cartorário, todos conhecidos meu. E eu cheguei bêbado. E eles me penduraram um barbante na presilha da calça e eu andava com aquele barbante. Quando eu vi, rapaz, eu xinguei todo mundo, pintei, bordei, gauchada, filha da putas. Se imagine a vergonha. Não me bateram, porque até então naquela época era o cartorário, era o seu cartorário. Não me bateram porque não quiseram. A partir da segunda-feira, se eu encontrava um deles, eu não sabia onde colocar a cara. De vergonha. E com aquela intenção, agora eu vou parar de beber. Mas não conseguia. Não conseguia. Então eu fiz muita vergonha. Levei muito prejuízo. Hoje, se eu estivesse no cartório, eu poderia estar aposentado com 10 mil reais por mês. 10 mil por mês. Seria uma aposentadoria de serventuário da justiça. Joguei tudo fora por causa da bebida. Então vocês vejam que o vício, hipótese alguma, não dá lucro. Tanto o vício do álcool, vício de maconha, essas coisas, só dá prejuízo. Só prejuízo. Financeiro e psicológico. Financeiro e psicológico. E essas vergonhas a minha esposa sempre me cobrava. E eu, não, mas eu vou parar de beber. 3 dias. Aí começava tudo de novo. Não é fácil. Não é fácil. Porque na verdade esse vício é uma doença, né? Uma doença. É uma doença. Uma doença que, como eu disse, se deixar se agravar, é só com tratamento para você se curar. É isso e o uso de drogas também. A bebida não deixa de ser uma droga também. Uma droga também. Sim. Aquela hora que o senhor citou também da maconha, também tem muita gente que às vezes nem em clínica de reabilitação não consegue voltar, né? E tem pessoas que saem desse mundo, né, e se tornam grandes pessoas também, né? E nas drogas, por exemplo, nós temos o que é comentarista acho que do Corinthians, o Casagrande, por exemplo. Acho que é Casagrande, né? Casagrande. É viciado em cocaína e saiu, né, dessa vida, né? Como diz, ele levou muito tempo para sair, saiu e, né, se tornou quem é hoje. Né? Outro exemplo também do futebol, de pessoas realmente viciadas em drogas e bebidas, é o próprio Galvão Bueno, né? Todo mundo conhece o Galvão Bueno. Ele também era viciado, totalmente viciado. Tem gente que fala que nos hotéis que ele ficava, quando ele saía e
e o pessoal do hotel ia limpar o quarto dele, era insuportável o cheiro de droga, o cheiro de álcool, cigarro, né? E por trás das câmeras dizem que era uma pessoa insuportável, né? Então os vícios, eles causam tudo isso, né? Mas, o senhor passou por essa nuvem cinzenta e conseguiu voltar, se reabilitar, e graças a Deus o senhor veio para o colégio e hoje, né, temos você. Agora, senhor Moacir, eu tenho uma pergunta aqui que, né, assim, é um pouco complicado de se fazer, mas as coisas mudaram e estão mudando desde que o senhor chegou no colégio? Essa pergunta eu vou começar a relatar para você no tempo que eu estudava. E aí eu vou chegar lá aonde você perguntou. No tempo que eu estudava, aonde é o posto, ali existia uma escola que chamavam de Baldão. Eu acho que o teu avô já comentou com você, o teu pai, Baldão. Eu tinha 10 anos, isso foi em 1970. E eu morava onde é a igreja dos crentes aqui. Morava com meu avô. Bem pertinho a escola. E eu com 10 anos, naquela época, as coisas eram muito difíceis. Você tinha um quarta-passo de pano, um caderninho, que hoje não, nós dizíamos caderno de aritmética, que era de matemática, onde você colocava os números dentro dos quadradinhos. Caderno de caligrafia, hoje não existe mais, para você ter uma letra bonita. Eu estudava lá, mas a gente saía para a escola, ao invés de ir para a escola, descia onde é o posto de saúde, nadar. Eu mais uns amiguinhos. Naquele tempo a gente usava uma calça curta com suspensório, era uniforme, descia nadar. Ficava lá até 4 horas, todo mundo apiadinho, tudo pelado, nadando lá. 4 horas saía da água, tinha um pentezinho, penteava o cabelo e tal, se secava, vestia a roupa, vinha até aqui, onde é o enxerto agora, que era tudo mato, ficava sondando lá. Quando saíam os alunos, nós ia para casa. Isso passou-se uma semana. E a minha professora, a dona Rosélia Mazur, vai na casa do vô e pergunta: o que está acontecendo que o Moacir não vai para a escola? Aí o vô falou: mas esse piá vai todos os dias? Não, mas faz uma semana que ele não vai na aula. Deixa estar. Eu vou sondar esse cara. Na segunda-feira eu fiz o mesmo, mas eu não sabia de nada. Quando eu entrei na água, o vô catou o corta-passo, minha roupa, e com uma varinha de cambuim: saia da água. Ai, ai, ai. E eu já comecei a chorar. Vô, não me bata, saia da água. E meu avô, aqueles homem enérgico, muito bravo. Resultado: saí apanhando de lá do rio, sem roupa, tive que atravessar a vila pelado até em casa. No outro dia, seu Moacir foi para a escola. E as carteiras... O clima que tá... Nossa senhora! Aquelas carteiras que você sentava em 3, 4 alunos. Eu já sentei lá nos fundos. E a professora: Moacir, vai para frente. Não, não vou. Venha, não vou. Você sabe que naquela época as professoras batiam nos alunos. Aonde eu tomei a segunda surra. Uma régua de madeira. E não vim para frente. Ela me pegou pelo cabelo e carteira e fomos até lá na frente. Ela me largou lá, eu voltei com a carteira para trás. Então vocês vejam como aquela época era difícil. Mas se aprendia. Se aprendia, porque a tabuada, por exemplo, até hoje, eu sei de cor. Depois disso veio uma tal de calculadora, que coisa mais simples, né?
Agora hoje, celular, computadores, a tecnologia avançou muito. Muito, muito, muito. Quando eu entrei trabalhar aqui, já em 95, e depois, voltando atrás, depois do Modão saiu a Escola de Madeira aqui, que não era José de Anchieta, era João Gonçalves Padilha. Aí eu passei a estudar aqui. Agora, veja por onde que a vida nos leva. Estudei lá, estudei aqui quando era de Madeira, passou-se anos e anos, cresci, casei, formei família e acabei voltando para o Colégio Anchieta. Trabalhar no Colégio Anchieta. Olha só. Faz quanto tempo que o senhor trabalha no Anchieta? 27 anos. 27 anos. Já passou por muita coisa. Seu Moacir era inspetor quando a mãe estudava. Né? Hoje nós temos exemplos aí de vários. A mãe, tem umas meninas aí que as mães eram crianças, estudavam aqui, agora as filhas, os filhos já estão estudando aqui. Temos exemplos de professoras, como inúmeras, mas a Marina era criança, hoje é uma professora, está aqui junto, e o Moacir desde aquela época. Daí o pessoal chega e fala assim, mas o senhor ainda está aí? Estou aqui. Não aposentou? Não aposentei. 42 anos de contribuição, 62 de idade, e estou aqui, esperando a aposentadoria para descansar um pouco, né? É, Mais do que digno. merecido. Ixi. Mas aí a gente falando desse ponto, né? O sistema hoje é complicado, né, seu Moacir, dessa questão. Né? Mas, assim, agora o senhor chegou num ponto que o senhor diz, chega, o senhor mesmo está cansado já do trabalho. O senhor acha, o senhor quer parar ou o senhor tem alguém dentro de você que diz, não, eu quero mais um pouco? Ou o psicológico já está querendo, não, chega, vamos descansar? Não, o psicológico já está querendo descansar. Mas o senhor acha que depois que o senhor se aposentar, graças a Deus, o senhor vai sentir falta do colégio? Com certeza, né? Com certeza. Isso não é, como diz, não é 27 dias, não é 27 meses, né? São 27 anos, né? 27 anos. Quase praticamente o dobro da minha idade. Né? Imagina, então o senhor está... Nossa, é muito tempo. É muito tempo fazendo... Nossa, a gente para pensar, né? Quantas gerações já passaram por aqui, né? Médicos e tudo. Eu sempre gosto de citar, nós temos inúmeros alunos aí nossos hoje, que são dentistas, eu acho que agora logo, não sei, eu acho que vamos ter um médico, que é o filho do Lisbona, né? Que passou por aqui. Professoras, inúmeras. Não estou desmerecendo nenhum deles, mas eu gosto de citar sempre uma pessoa que é fisioterapeuta, chamada Janete Cordeiro. Eu acho que vocês conhecem ela. Uma pessoa pobre, que lutou e conseguiu. Hoje é uma baita de uma profissional. Uma pessoa que lutou muito. Não que os outros também não lutaram, mas os outros já tinham um poder aquisitivo bem melhor. Aí as coisas ficam mais fáceis. E eu sempre cito ela como exemplo. Morando no interior, estudando em Guarapuava, se esforçou e conseguiu. Tudo vai do esforço da gente. Tudo vai do esforço. Então, pessoal, voltamos. Tivemos pequenos problemas técnicos aqui. Mas vamos voltar da onde a gente parou, né? Então, seu Moacir, o senhor falou que no seu tempo era diferente, né? Mas bem, se o senhor conseguisse resgatar alguma coisa do tempo que o senhor estudava, se o senhor conseguisse mudar alguma coisa hoje, o senhor mudaria? Eu acho que mudaria o seguinte, o resgate que a nossa juventude hoje não tem mais o costume
pedir bênção aos pais, uma grande maioria dos alunos, eu vejo isso dentro da minha família. Ninguém pede bênção aos pais. Isso era uma coisa que deveria ser resgatada novamente. E da minha família, eu vejo para a minha própria filha que mora comigo. E isso é uma coisa muito interessante. Isso já foi comentado algumas vezes em sala de aula. Professoras falando isso, para mim pelo menos. Para a gente conseguisse resgatar isso. Porque é muito importante ser abençoado. Muito importante. Na nossa vida hoje, as coisas mais importantes é o quê? Família, você ser bom e esse resgate de pedir bênção aos pais. Eu acho que são 3 coisas muito importantes. Família, esses resgates é muito importante para nós. De fato, a família é o elemento essencial. Essencial. É um elemento essencial. Hoje o mundo, pelo menos em alguns, né, o próprio Papa Pio XII, uma vez disse, acabei de lembrar, né? A Terra começou com uma família e terminará com uma família, né? Ele falou, né? Tudo começa e termina com uma família, como é previsto, né? Por causa que eu acho que é o elemento de mais influência, o elemento que a gente mais deve ter respeito. Além disso, nos dias atuais e desde sempre, as pessoas mais confiáveis que existem na sua vida é a sua família. Né? Às vezes, os seus amigos, pode ser apenas amigos de copo, como o senhor falou, né? Isso. Falsos amigos, mas a sua família vai estar lá. Naquele momento, isso que o senhor estava, era a sua família que estava com você, né? Seu Moacir, agora mais uma pergunta de impacto. Eu falo de impacto por causa que se o senhor tivesse a notícia que o senhor perdeu tudo na questão de, assim, como eu posso dizer assim, tanto benefício familiar quanto no trabalho, como que seria a tua visão? Você saber que você perdeu tudo. Financeiramente, Podemos dizer que seja financeiramente, dizendo que o trabalho, que simplesmente você foi demitido, você está numa situação precária, como que seria a sua reação com isso? reação complicada, né? Porque na idade que eu estou hoje, você conseguir um novo emprego para recomeçar tudo, dificilmente uma firma, uma empresa vai te contratar por causa da idade. Fica um pouco, tanto quanto difícil. Correria atrás, mas seria difícil, por causa da idade. Mas aí é um ponto que o senhor Moacir falou, né? Sempre tem que correr atrás, né? Por causa que eu acho que, independente da situação, é claro, nos seus devidos termos, sempre tem como recuperar alguma coisa. O senhor concorda com isso? Sim, sempre tem como recuperar. Era a resposta que a gente estava esperando. Por causa que essa era a frase que a gente queria. Sempre tem como recuperar alguma coisa. Né? Daí, no caso, vocês que são os piá novo, é muito mais fácil. Agora, o fator idade implica muito. Você já imaginou? Ah, vamos contratar São Moacir, mas ele está com 62 anos de idade. O que ele vai produzir? Muito pouco. E as empresas querem produção. Além disso, a gente pode falar também no fator da cidade grande também, né? Tem também essa mesma política, dessa mesma função da questão de idade. Seu Moacir, agora conte para nós aqui, ó, segredinho de amigo. Como é que você descobriu o teu talento para poesia? O senhor tá falando agora há pouco, né? O senhor recitou, mas como que o senhor descobriu o teu talento para as poesias? Quantas pessoas estão assistindo aí já? O seu Moacir chegou na sala, para quem é aluno, né? O seu Moacir chegou na sala, uma poesia, né? De onde que veio isso? Olha, eu
não sei explicar direito, porque quando eu morava em Boaventura, eu conheci um senhor já bem mais velho que eu, gaúcho. Ele vinha lá do Rio Grande na casa do irmão dele em Boaventura. E era meu vizinho. E ele recitava inúmeras poesias. E eu sempre estava junto. Ele tocava violão, recitando poesia e tal. E eu fui, a partir daí, me redescobrindo, tentando fazer alguma coisa. E até que consegui algumas poesias. Eu acho que eu me redescobri depois que eu conheci esse chamado Miguel Amaral, um rapaz de Porto Alegre. Mas ele recitava 20, 30 poesias. E estava sempre lá em Boaventura, tocando violão, lá vizinho, e nós conversando. E aí eu fui... Então foi esse senhor que fez o senhor pegar gosto por essa pegar parte. gosto por essas coisas. E o senhor foi escutando, foi fabricando as suas próprias poesias e foi... Tem uma das poesias que ele que recitava essa poesia. E ele gravou numa, sabe aquelas fitas cassete? Uhum. Gravou lá em Porto Alegre, quando ele veio, ele trouxe e me deu de presente. E aí eu colocava lá e ficava escutando. E essa poesia que eu vou declamar agora para vocês é poesia dele. Isso aí. Poesia dele. Por favor. Chama-se Paraíso Perdido. Isso se resume desde o tempo de Cristo até onde nós estamos hoje. Até onde nós estamos hoje. Ela conta tudo isso. Conta tudo isso. De repente, se eu fizer algum erro, vocês vão me desculpar, porque a idade, depois Isso é um acerto. Covid, vai ficando Mas complicado. fala pra nós aí, recite pra nós. O rapaz pegou uma Bíblia e disse assim: quem já leu o livro santo, conheceu o que é preciso. Entendeu o paraíso, que era um lugar asco e tanto, mas na realidade um encanto dos tempos de antigamente. Porque ali não havia doente, todo mundo era sadio. Céu, mato, campo, rio e primavera somente. Que beleza de lugar, diz a Sagrada Escritura. Luz de graça, água pura, sem BNH incomodar, sem imposto para pagar, sem fila, sem bandido, sem congresso, sem partido. Ontem, hoje e amanhã. No meio disso, a maçã, que era o fruto proibido. Mas o bicho mais burro, o homem, pois tudo corria bem. Ninguém matava ninguém, nem havia desquedice. Foi preciso que existisse um asno nessa Canaã. E Adão comeu a maçã, embora Deus proibisse. Mas tudo foi de improviso. A sombra do paraíso, coberto pela neblina. A Eva, um florão de China. O pai Adão, cabeludo, índio grosso, sem estudo, desajeitado e sem roupa, viu a maçã dando sopa e comeu com casca e tudo. E nasceu a confusão depois desse desacato. A Eva se foi ao mato e logo atrás o Adão. Resultado, a punição. Que tanto transtorno encerra, veio a doença, veio a guerra, a miséria, a ganância, e nasceu a discordância nos quatro cantos da terra. E o Senhor disse ao Adão, já ruído pelo desgosto, tu vai com o suor do teu rosto comer de hoje em diante o pão. Sentir frio, dormir no chão, a vida será uma luta. Depois disso, a lida bruta decretada a cada um, vivemos nesse zum-zum só por causa de uma fruta. E seguiu a mesma farra numa verdadeira afronta, e ninguém pagava conta cantando que nem cigarra, com cordiona, com guitarra, a coisa seguiu fervendo. Deus terminou compreendendo ante a falta de respeito que a seguir daquele jeito o inferno acabava enchendo. E foi criado a geada, o frio do inverno, e além disso o Pai Eterno deixou que o homem sofresse, que amasse, que envelhecesse e vivesse do serviço. E depois de tudo isso, só ia o céu quem merecesse. Mas mandou Nosso Senhor o menino de Belém, que em cada Natal vem trazer carinho e amor. Mas o homem, pecador, o qual o dólar seduz, não quis compreender a luz da fé da fraternidade. Jesus falava em verdade e pregaram numa cruz.
conta a Sagrada Escritura, a gente acredita nela, que o autor da mensagem dela, com carinho, de ternura, o que trazia alma pura em todas as dimensões, o autor de 1000 sermões da montanha descampado, acabou crucificado no meio de 2 ladrões, e que fez o homem então, depois da morte sublime, em vez de espiar o crime num pedido de perdão, ou tentar a salvação do inferno, da fogueira, chorando à sua maneira o paraíso perdido, muito embora arrependido, seguiu rondando a macieira. Eu queria mais maçã. Muito bom. Realmente é coisa de gaúcho. Até eu admiro muito essa região, os gaúchos, por causa da cultura deles. É uma coisa linda. A maneira que eles tratam a música, a maneira que eles tratam a vida, né? Camperiando e tudo, eu acho muito bonito. Eu acho um povo muito culto. Você vê a diferença, por exemplo, se for para Porto Alegre, não sei se alguém que já foi, o senhor já foi, né, seu Marcelo? Com certeza. Já. O povo é sempre muito bem vestido, o povo sempre com linguajar pilchado, sabe? Eu admiro demais. O estado do Rio Grande do Sul é um estado admirável. E eu acho muito bonito. Aproveitando que a gente está nesse tópico religioso, né, que você falou dessa poesia e falou também sobre pedir bênção aos pais, o senhor poderia responder qual a importância que a sua religião tem na sua vida? Ah, tudo, né? A gente nasceu católicos, pais, fomos batizados, fizemos catequese, fomos crismados, e a gente seguia sempre junto com a minha avó, com meus pais, para a igreja. E a gente tem que ter um Deus, né? Um Deus que nos protege, nos cuida. Não ficar trocando de religião. Eu acho que é muito importante a religião. Muito. Hoje, às vezes eu vou na missa à noite, quase não vejo jovens. Quase não vejo jovens na igreja. Mas só os velhos. Tudo bem que os jovens têm lá aquele outro lá, como é que se diz? Grupo de jovens, aqueles acampamentos, mas das missas quase não participo. Nessa parte eu falho. Eu sou uma pessoa bem ausente da igreja, mas nunca deixo de fazer minhas orações. O senhor falando da religião agora, que ela é muito importante para o senhor, e voltando no que a gente estava falando lá no começo, a religião deu um suporte para o senhor para sair do vício do álcool? Ela teve esse papel também? Teve esse papel também. Eu, muitas e muitas vezes, que eu não sou assim de muito, tal, falando de sempre vou na missa e tal, mas não muito assim, todos os sábados, todos os domingos, não. Mas eu sempre me fecho no quarto e oro para Deus e peço para Deus. E é onde eu pedi inúmeras vezes. Principalmente quando agora, 2 anos atrás, que me deu um infarto, eu quase me fui. Aí primeiro as coisas têm que acontecer, às vezes, para você buscar Deus. Tem que acontecer para você buscar. E isso é errado. Porque daí só na hora do problema que você vai dizer, meu Deus, me ajude, me ajude. Mas antes você não lembra de Deus. E você tem que fazer suas orações. Pedir. Tudo que pedires ao Pai, em nome do Filho, será concedido. Você pede ao Pai, em nome do Filho, e é concedido sim. Porque eu, com esse infarto ali, eu quase que viajei. Quase que fui para outra instância. Mas a gente está firme e forte. Mas estamos aí, graças a Deus, bem. Deve ter sido, com certeza, um momento também bem intenso. Tenso. Você imagine você numa mesa de cirurgia, sem poder se mexer, fazer um cateterismo,
fazer 2 angioplastias sem anestesia. Isso passa bilhões de coisas na cabeça da gente. Bilhões de coisas. Dizem que quando a pessoa tá no seu leito, ela vê um filme de toda a sua vida, né? Toda a vida. Do que aconteceu, do que ela fez, as boas e más ações, né? Porque nós temos que se arrepender do que a gente fez de mal enquanto a gente está vivo ainda, né? Tá vivo. Porque quando morre não adianta mais. Não adianta mais. Enquanto a vida é plena e boa. E continua da maneira que é. Outra coisa, vocês são criança, mas às vezes à noite, que você não consegue dormir, você pega o tal de celular e entra lá no YouTube e começa tal música lá de antigamente, tal música na época que eu tinha 17 anos, 18 anos. Você faz uma retrospectiva da tua vida. E ali você fica até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Vocês são crianças, ainda não passaram por nada. Mas quando vocês tiverem minha idade, até lá eu já me fui, mas vocês vão lembrar, aquela vez o seu Moacir falava isso, o seu Moacir falava aquilo. Muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. A vida tem os seus obstáculos. Os altos e baixos. Os altos e baixos, com certeza. Isso. Agora, seu Moacir, essa foi a nossa 1 hora, mas eu vou lhe fazer uma última pergunta. Deixei essa para o final. Seu Moacir, o que é a vida? A vida, ela só é vida, ela bem vivida para outra vida. Então o senhor tem que viver agora para a sua outra vida Exatamente. ser boa. A vida, ela só é vida, ela bem vivida para a outra vida. Isso Realmente, retoma ainda o que a gente falou, né? A gente tem que ser bom agora. Ser bom. Nunca é demais. Você tem que ser bom. As pessoas más que eu conheci já não existem mais. Você tem que ser bom. Embora às vezes você tenha que engolir certas coisas. Mas tente ser bom. Tente ser bom. Que não vai se arrepender, né? E não vai se Não vai arrepender. então é com essa frase que a gente vai finalizando o nosso primeiro episódio e acima de tudo agradecendo ao seu Moacir pelos conselhos, por essa lição, né, que o senhor passou para nós, que nunca é tarde para mudar na vida. E viver a vida para saber, para ter a sua chance na próxima vida. Muito obrigado aos nossos espectadores, ao seu Moacir aqui, que aceitou estar hoje conosco, partilhando, né, um pouquinho da sua experiência. Vida e convivência e Sim, o senhor já sabe, né? vaguarismo e experiência, nosso diretor. E das suas poesias, principalmente. Com certeza. Quem não gosta, né? Quem não gosta, quando o seu Moacir... Quem nunca estudou no colégio, o Moacir bateu na porta e fica apresentando uma poesia? Quem nunca? Tá quietinho na sala, daí pá, na porta. Seu Moacir, vem dar algum recado? Ah, seu Moacir, conta uma história pra nós, Daí, nossa, é muito bom, né? Bom, enfim, muito obrigado. Uma boa tarde. Fiquem com Deus. Eu agradeço a vocês, João, Cassiano, muito obrigado por lembrarem de mim. Muito obrigado. Vocês são o nosso futuro. Não se esqueçam disso. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Até.